Este é o canal Disco, Livro e Fé. É um prazer tê-lo aqui. E no sintetizador de hoje estarei dando continuidade à síntese do livro O Mestre da Vida, de Augusto Cury. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. As leis romanas representavam a mais bela cultura jurídica e de direitos humanos da antiguidade. Elas influenciariam decisivamente o direito moderno. Todavia, muitos líderes do império distorceram as leis e corromperam o direito. Precisamos compreender por que o homem mais inocente sofreu a pena máxima. Os judeus acusaram Jesus de agitar a nação, impedir o pagamento de tributo a César e de se fazer rei. Quanto à primeira acusação, era falsa, pois Jesus ajudava a sociedade. A segunda também era falsa. Ele não impedia o pagamento de tributo. Tanto é que no Evangelho de Mateus, capítulo 22, ao ser questionado sobre o tributo, Jesus deu a conhecida resposta: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus desejava que as pessoas ambicionassem acumular um tesouro que a traça não corrói e nem os ladrões roubam. O tributo pago a César dependia do suor do trabalho. O tributo pago a Deus não dependia do dinheiro, bastava um coração simples e disposto a amar. E a terceira acusação também era falsa, ao menos em parte. Jesus não queria ser rei no sentido de ocupar o trono político, mas queria ser rei no coração humano. As acusações feitas pelos judeus eram sérias. A pena de morte dos judeus era por apedrejamento. A crucificação era uma prática fenícia, que depois foi adotada pelos gregos e posteriormente incorporada pelo Império Romano. Roma só crucificava escravos e criminosos atrozes. A liderança judaica decidiu usar a política romana para executar Jesus. Os fariseus, escribas e sacerdotes manipularam o povo, fazendo-os se voltarem contra Jesus, ou acusando-o de blasfemador. Um dos motivos da fragilidade dos regimes socialistas foi a falta de tolerância e respeito pela cultura e práticas religiosas. Ao tentar aprisionar o pensamento das pessoas, os regimes ditatoriais construíram uma poderosa arma contra si mesmos. Até nas doenças psíquicas, o pensamento encarcerado explode de ansiedade e se volta contra o corpo, produzindo inúmeros sintomas psicossomáticos. Antes de muitas sociedades modernas, seus dirigentes descobriram que a sobrevivência do império só poderia ter razoável estabilidade se respeitasse a cultura e as práticas religiosas. Portanto, não explica que a cúpula judaica teria conduzido Jesus a Pilatos, pois o conflito existente era uma questão cultural, espiritual, de liberdade de consciência. Não competia a Roma julgar tais assuntos. Ciente disso, Pilatos não queria julgar o caso. O governador tinha consciência de que os judeus estavam entregando Jesus por inveja, como descrito no capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Na primeira parte do julgamento, interrogou Jesus por 2 vezes. Na primeira vez que o interrogou, não conseguia achar crime algum passível de morte. Por isso, insistiu para que o Sinédrio o julgasse segundo a lei dos judeus.
Perspicazes, os membros do Sinédrio se esquivaram, dizendo que não lhes era lícito matar alguém. Temiam uma convulsão social. Como os judeus não queriam sujar as mãos, Pilatos retornou ao pretório, a sala de julgamento, e pergunta a Jesus se ele era o rei dos judeus. Para espanto de Pilatos, Jesus começa a interrogá-lo, indagando de quem partia aquela pergunta. Com a mesma ousadia com que interrogava Anás, o mestre interroga o governador da Judéia. Jesus estava estimulando Pilatos a pensar. Queria que ele se abstraísse daquela atmosfera de tensão, fizesse um julgamento isento da paixão, fora da influência da cúpula judaica. Mas o governador não entendeu. Estava dominado pelo clima tenso e respondeu asperamente que não era judeu. Disse pejorativamente que era o próprio povo de Jesus que estava o entregando para ser julgado. Diante da arrogância de Pilatos, Jesus diz algumas palavras que abalam os alicerces do ríspido governador. Fala que o seu reino não era pertencente a este mundo e que, se pertencesse, seus ministros iriam empenhar-se para que ele não fosse entregue aos judeus. Pilatos entendeu a mensagem intrigante, por isso emendou em seguida: "Então, tu és rei?", como mostra no capítulo 18 do Evangelho de João. Ao que Jesus respondeu: "Tu o dizes, eu sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo." O governador não podia acreditar no que estava ouvindo. Herodes, o Grande, queria matar o menino Jesus, porque fora informado de que ele nascera para ser rei. O adulto Jesus não inspirava temor algum em Pilatos, mas o menino Jesus colocara Herodes em pânico. Herodes imaginou o menino crescendo e destruindo seu reino. Apesar de sanguinário, Pilatos conhecia e admirava o homem Jesus e queria soltá-lo. Que contraste! E, com a maior segurança, ele completa: "Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." Pela primeira vez, um réu deixou Pilatos sem palavras. O governante só conseguiu balbuciar: "O que é verdade?" Jesus referia-se à verdade essencial, à verdade relacionada ao autor da existência. Cada frase que proferiu tinha grande significado. Certa vez, Jesus agradeceu calorosamente seu Pai, dizendo que ele ocultara seus mistérios dos sábios e instruídos e revelara aos pequeninos. Agrada ao Pai revelar-se aos pequeninos. Ser pequenino não significa ser pobre financeiramente nem inculto intelectualmente, mas aberto para perceber e ser ensinado por aquele que é grande, o mestre da vida. Por aqui encerro definitivamente a síntese do livro O Mestre da Vida, de Augusto Cury. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.